Eu abri aqui então a parte para a gente começar a aula. Na aula passada, gente, eu fiz uma revisão aí geral, mas na verdade foi mais preparando a gente para assistir a aula online, né? Para ver como é que é, as aulas, o conteúdo. Tinha alguns alunos que ainda acho que não tinham acessado a aula online dessa forma, através do Zoom, ou talvez usou outra plataforma mesmo, tá bom? Então eu fiz uma aula mais de revisão. Agora, na aula de hoje, eu já vou entrar com a ideia do conteúdo da aula, mas aí eu vou passar um conteúdo que dá para vocês trabalharem em casa aí, né? Dá para vocês, quem tiver computador, quem tiver o Windows, vai dar para fazer uma prática aí também, tá bom? E quem não tiver o computador, ou quem tiver com algum problema no sistema aí, eu vou passar uma atividade para a gente fazer que, como a gente vai fazer no caderno, né? Utilizando o smartphone, então também não vejo problema, vai dar para a gente fazer, tá bom? Então, na aula passada, o foco principal foi fazer uma revisão na parte de máquina virtual. Eu procurei mostrar alguns recursos a mais que eu ainda não tinha comentado com vocês. Então, esse assunto agora eu vou deixar um pouquinho de lado, para não ficar muito, né, maçante também. E aí, a gente voltando para a prática lá, vocês poderão depois tirar outras dúvidas, que eu acredito que sempre fica dúvida aí quando a gente já trata desses assuntos. Para a aula de hoje, eu vou falar pouco sobre o setup, né, o setup do computador, né, o setup da placa-mãe, que é da BIOS, né? E aí eu vou falar um pouco sobre os controles que a gente tem que ter no Windows, né? Como é que a gente trabalha com o Windows, controle. O controle do Windows, eu estava comentando que, na verdade, existem diversas formas de a gente fazer isso, mas ele é mais procedimento do que uma coisa específica, única. Então, o controle do Windows começa, né, com a conta de usuário que a gente cria, com os programas que a gente vai instalar no computador, com o sistema de segurança dele, por aí vai. Mas na nossa aula, especificamente, hoje, eu vou abordar um pouco mais o painel de controle. Aqui no caso, como nós fizemos uma prática já, então aqui é só a teoria, e aí eu apresento para vocês registro do Windows, e eu apresento também o GPedit, para quem não conhece aí e tal. Esses dois elementos a gente usa bastante aí no Windows quando a gente trata de segurança, de configuração, tá bom? Então eu estou passando já para o próximo slide aí, ó, onde a gente na verdade tem algumas telas de BIOS aí, algumas telas da BIOS, tá? Eu não vou perguntar para vocês nesse momento, mas se vocês quiserem sempre tirar alguma dúvida, pode me interromper, tá bom, pessoal? Assim, essa telinha azul que nós estamos vendo aqui, ó, azul e cinza, né, em modo texto, são programas que foram executados, né, no computador, quando ele é iniciado. E essa tela, ele abre toda vez que a gente ligar o computador e pressionar a tecla Delete, né? Tecla Del ou a tecla Delete. Em alguns casos aí, pode ser outra tecla, como F2, F4 ou F10. Mas o padrão para computador de mesa, né, para desktop, é a tecla Del, tá? O que que a gente faz aqui, para que que serve essa tela, né, de setup? A palavra setup aqui, né, ó, setup, está escrito setup aqui, a gente pronuncia setup, ela vem de configurar, tá? Vem de configurar, vem de ajustar, vem de modificar. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho algumas palavras e algumas frases que eles vão me dar acesso a alguma parte da placa-mãe que eu vou poder modificar, que eu vou poder configurar. Por exemplo, aqui ó, eu tenho a parte main, né, que seria principal, então é alguma coisa principal da placa-mãe. Aqui eu tenho a parte, a palavrinha advanced, que seria avançado. Então, se eu entrasse aqui, essa aqui é só uma imagem, tá, pessoal? Mas se fosse o programa e eu entrasse aqui, ele ia me listar uma série de recursos referente à parte avançada da placa-mãe. Eu tenho uma parte I/O aqui, que a gente vai ler essa palavrinha aqui, gente, como I/O, tá? Esse I é da palavra em inglês de input, e o O é da palavra em inglês output. Então a gente lê geralmente como um I/O, né? Geralmente o pessoal da informática vai ler dessa forma. Não vai ler como I/O, tá? Apesar de estar escrito I/O aqui para nós. Então eu pronuncio I/O, e aí aqui dentro o que que eu vou ter? Eu vou ter alguns elementos, parâmetros para configurar a parte de entrada e de saída de dados da minha placa-mãe. Vou lembrar vocês que isso aqui só faz sentido para vocês verem se você já tem muito claro na cabeça de vocês o que é uma placa-mãe, e nós temos isso. Se vocês têm muito claro na cabeça de vocês o que é a memória ROM,
né? Então, a memória ROM, ROM, foi até acho que um dos últimos assuntos da aula passada aqui no online. Memória ROM é um chip que fica na placa-mãe e esse chip ele tem alguns programas gravados pelo fabricante. Então, o setup, BIOS, são programas que fazem parte do conteúdo da ROM. Então, quando você liga o computador, esses programas são executados. E aí, gente, eu queria lembrar vocês que é assim, ó, eles são executados mesmo que você não pressione a tecla Del. A ideia de pressionar a tecla Del, Delete, é para a gente entrar dentro, né, da área de alteração. Como é que chama, né, gente? Ó, a área de alteração da BIOS se chama Setup, tá bom? Então, assim, independente de você der Del ou não, a BIOS ela vai entrar em funcionamento, né? Mas essa tela aqui, ele só vai mostrar para nós, só vai dar acesso se a gente chamar ela através da tecla Delete, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer aqui nessa parte, professor? Como eu falei, nós vamos estar configurando, ajustando características da placa-mãe, né? Algumas placas-mães para computador, a grande maioria, né? Elas são simples, né? Ou seja, elas fazem o básico, tá? São computadores que têm um preço mais acessível, tá bom? E fazem o básico ali, não são placas muito sofisticadas, tal. Mas quando você pega uma placa para servidor, uma placa que tem recursos de vídeo, uma placa para game, por exemplo, aí já muda um pouquinho. Vinícius e William, bem-vindo à aula aí. A gente está falando de setup, tá? Da placa-mãe, que é o programa que fica dentro do chip da memória ROM e esse programa é executado. Então, estou passando para eles agora, o William, que a gente entra aqui no setup para fazer alterações de funcionamento da placa-mãe, tá bom? Aqui eu vou colocar um ponto de interrogação, tá bom? Ó, porque eu acredito que alguns alunos, ou a gente pode pensar assim, mas o que que eu vou mudar aí, professor? Está tudo em inglês, né? O que que eu vou mudar aí? E se der erro, né? Enfim, olha, você vai mudar aqui coisas que a gente sabe que pode ser alterada ou que por algum motivo, né, um fabricante, um técnico, alguém com mais conhecimento pediu para a gente alterar. Por exemplo, em sala de aula, quando eu falei para vocês assim, gente, ó, a gente vai instalar o Windows nesse computador, mas para isso eu preciso que a partida do sistema, né, ele inicia o sistema pelo DVD, porque eu tenho uma mídia de instalação. Então, a gente tem que entrar no setup e na área de boot, né, a gente vai lá na área de boot e a gente vai colocar como sendo, né, a prioridade de boot, a primeira partida, como sendo o DVD. A gente tem que encontrar aqui onde é que ele aponta como sendo o first, né, o primeiro, e aí apontar para o aparelho de DVD. Isso você vai encontrar aqui na área de boot, tá? Então, nesse caso, é um dos motivos que a gente teria para mudar. E aí, uma outra situação, eu vou mudar agora o meu slide aqui para vocês, tá? Uma outra situação bastante comum, gente, é tipo caso você queira, por exemplo, eh, mostrar para mim a temperatura, né? Você quer mostrar para mim a temperatura do processador, a gente quer verificar como é que está essa temperatura, né? Então a gente vai e muda por aqui. Então vocês veem que aqui, ó, eu estou na área de boot e aqui eu tenho acesso às mídias, né? E aí se eu tenho um DVD, eu vou apontar para ele dar boot pelo DVD, tá? Só assim eu vou conseguir instalar o Windows pelo DVD. Tá? E se você não mudar aqui, se você não mudar ele, não vai dar boot pelo DVD. Ele vai toda vez ficar procurando o sistema no HD. E se não tiver sistema, ele não abre. E se tiver o sistema, ele vai abrir já o que estava lá. Ele não vai começar um novo, né? Eu mudei aqui a tela e agora a gente foi para uma outra parte do setup. Eu estava falando para vocês da temperatura, tá bom? E aí eu vou testar aqui a memória de vocês, tá bom? Então já tem uns 6 alunos na sala de aula e eu vou testar a memória de vocês. Uma dessas linhas aqui, ó, ele vai mostrar a temperatura do processador. Uma dessas linhas que estão em inglês aí. Alguém pode me dizer qual é dessas linhas? Estou aguardando, tá? Pode falar. Pedro, arrisca um aí. William, você lembra de algum? Uma dessas linhas vai dar acesso para mostrar qual é a temperatura do processador. Vamos lá, gente.
André, não lembra, André? Sim. Vinícius, você lembra? O Vinícius não habilitou o microfone. Pessoal, vocês não lembram mesmo? Vocês estão com vergonha de falar ou vocês não? Como é que tá aí? O professor, não lembro não. Não lembra? Tá bom. Então tá bom, gente, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. A parte que faz isso daí é essa daqui, ó. É o PC Halt Status, tá? Status vem de estado, estado atual, né? Tipo assim, como é que você está agora, né? Ah, estou bem, ah, estou com sede, estou com fome. Estado. É claro que está em inglês, então fica muito confuso, mas a gente pode tentar ir por eliminação, tá? E eu pedi para vocês, e novamente vou lembrar vocês, que nós temos que se acostumar com palavras e frases em inglês. Claro que se você puder estudar inglês ou falar, melhor ainda, tá bom? Mas, por exemplo, ó, a palavra standard, ela é muito comum na informática. A palavra setup, né, ó, é muito comum na informática. A palavra load é muito comum na informática, né? A palavra power é muito comum no nosso dia a dia e também na informática, tá bom? Então eu peço que vocês se acostumem com isso, ó. A palavra save é comum na informática, a palavra kit, tá? Então a gente vai se acostumando. A primeira linha aqui, gente, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, é, é, aqui seria fabricantes, tá bom? Factories, e aqui é o CMOS. Então, se fosse fazer uma tradução aqui, seria alguma coisa parecida com isso, ó. Ajustes padrão do fabricante, configurações padrão colocada pelo fabricante, seria alguma coisa desse tipo. E aqui embaixo, ó, Advance é avançado, Factories é do fabricante, né? Da peça fabricada, e a BIOS é o programa em si. Então, seria o quê? Seria sistema avançado da BIOS, né, da placa-mãe, né, da placa fabricada. Então, área avançada da BIOS. Aqui eu tenho Advanced Chipset Factories, e aí a gente vai fazendo a tradução. E aqui embaixo eu tenho, né, o PC Route Status, que seria né, a exibição, né, do estado do PC, né, monitoramento do estado do PC, tá? Mas, ó, voltando aqui para o setup BIOS, essa tela, ela está chamando a atenção de vocês, porque ela está falando aqui, ó, sobre a password, tá vendo? E aí aqui eu vou testar vocês de novo para ver como é que vocês estão, tá, gente? Ó, se eu colocar uma senha aqui, pessoal, então se eu colocar uma senha aqui e tal, né? E eu gravar essa senha, quando eu for entrar no setup, ele vai pedir que eu coloque essa senha novamente, tá bom? Se eu não colocar a senha, ele não me dá acesso ao setup, tá bom? Vamos supor que por algum motivo eu fui visitar um cliente em que eu não conhecia aquela máquina, é a primeira vez que estou operando ela, e eu fui entrar no setup porque eu precisava fazer uma alteração de boot lá para mudar o boot. E quando eu entro no setup, pessoal, ele vai pedir a senha, né? Mas aí eu pergunto lá para o dono da empresa, para o funcionário, e ninguém sabe o número da senha. Então, gente, como é que eu faço para resolver esse problema na placa, sem usar programa especial? Porque existem programas que permitem também remover essa senha. Mas na placa-mãe, como é que eu faria para ele perder essa senha, para ele esquecer essa senha? Alguém sabe sobre isso? Alguém viu isso? Bom, eu vou falar aqui, talvez vocês lembrem. Na placa-mãe, pessoal, a placa-mãe ela tem uma bateria tipo moeda. Ela fica geralmente perto da memória ROM. Essa bateria é que fica alimentando as alterações que foram feitas no setup quando o computador está desligado. Então, se você remover essa bateria, ele automaticamente ele cancela as alterações, ó. Ele iria perder a senha, apagar a senha. E aí, quando eu fosse entrar no setup, ele não vai pedir senha, porque não tem senha. Não tem senha, tá bom? Mas antes de você fazer isso, tá? Verifique se isso não vai gerar nenhum dano, tá? Para o sistema, para o computador. Que você não pode esquecer que ele não vai apagar só a senha, tá, gente? Ó, ele vai cancelar todas as configurações que foram colocadas na placa-mãe. E isso pode gerar um dano aí a nível de configuração, tal, ou até coisas piores, tá bom, gente? Eu já vi aí placas-mães que quando você dá um reset na BIOS,
ele inutiliza a placa-mãe, ela só pode ser habilitada pelo fabricante novamente. Então, eu tenho uma placa-mãe que ela tem essa situação, então a gente não pode simplesmente ir lá e tirar a BIOS, resetar. Ela entende que seria uma violação e ela trava o sistema. Mas a maioria dos computadores, pelo menos computadores comuns, isso é possível fazer. Tá bom? Gente, ó, para quem chegou na aula agora aí e tal, para quem pegou um começo da aula, eu falei, comecei a aula falando que semana passada nós fizemos uma aula de apresentação e preparação para o nosso curso online, né? Ou pelo menos algumas aulas online. E aí eu falei para os alunos hoje que eu comentei sobre máquina virtual e configurações da máquina virtual. Mas na aula de hoje, o objetivo é eu falar do setup, né, um pouco mais sobre o setup, porque nós já vimos isso em sala de aula, e elementos de controle do Windows, tá? E aí eu apontei que não existe um elemento de controle do Windows, existem alguns controles, né, procedimentos que a gente faz. Dentre eles, um que vocês já conhecem por nome, que é o painel de controle, algumas ações dele, a outra, registro do Windows, e o GPedit. Esses dois elementos aqui eu preciso abordar para vocês ainda hoje, tá bom? Ok? Então, vou estar comentando para vocês sobre esses dois elementos aqui em destaque, tá certo? Então, eu vou avançar aqui a tela para a gente chegar até eles, tá, pessoal? Ó, então, eu tenho aqui uma telinha que ele traz para mim aqui, ó, o registro do Windows, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Então, essa tela aqui que vocês estão vendo, repare que ela tem um título aqui na janela, ó, editor de registro. É o que nós chamamos de registro do Windows, tá? Eu tenho alunos aqui que são bem novos, em termos de idade e tal, tá? Então, eu acredito que, por experiência, eles talvez ainda não tenham visto isso. Outros alunos talvez já ouviram falar. Gente, ó, registro do Windows é uma área que tem no Windows, aonde tudo que você coloca no computador, né, que é gerenciado pelo Windows, ele registra, ele anota. Por exemplo, ó, instalei um navegador no meu computador, instalei o Opera, né? A gente geralmente instala o Google Chrome, eu instalei o Opera. Ele vai pegar um desses itens aqui, relacionado a registro de programas, e vai começar a colocar uma série de informações para que aquele programa funcione corretamente e que ele tenha o controle daquele programa. Eu estou usando como exemplo um programa, né, mas é praticamente todos os elementos. Por exemplo, ó, instalei uma impressora, criei uma conta de usuário, tá vendo? Preciso mudar data e a hora do meu sistema, né? A data e a hora do meu sistema não está correto, preciso mudar. Por aqui não é que eu vou mudar, por aqui eu vou controlar tudo isso, tá bom? Mas o editor de registro do Windows, a gente usava ele muito até a versão do Windows XP, tá bom, pessoal? Então a gente usou isso muito nos Windows antigos. Os Windows que surgiram depois do XP, então o Windows 7, o Windows 8 em diante, a gente passou a usar um outro elemento que é o GPedit, tá bom? O GPedit ele não foi criado para o Windows 7 ou para o Windows 8, ele também já existia em versões anteriores. O que foi permitido foi o acesso a ele. Então, hoje em dia, a gente usa esses programas. Eu vou dar uma volta aqui de novo, ó, vou voltar, e aí eu vou colocar um ponto de interrogação aqui. Ó. Eu tenho algum aluno aí que deve falar, eu não estou entendendo nada que o professor está falando, então eu vou colocar um ponto de interrogação aqui para esse nosso colega, tá bom? Ok? Então, gente, ó, nós estamos falando de programas, né, ou de utilitários que tem no programa Windows que permite um melhor controle dele, que permite um melhor nível de segurança. Esses utilitários, né, esses programinhas, eles têm nome. Um deles se chama editor de registro do Windows. E o outro, né, ó, e o outro se chama GPedit. Se você me perguntar, professor, onde é que eu acho eles? Lá no painel de controle? Então, geralmente a gente chama eles pelo item executar do próprio Windows, tá bom? Eu vou abrir agora eles aqui para vocês verem. E então vamos lá, eu vou chamar aqui o GPedit, tá aqui, ó. Esse daqui é o GPedit, tá? Essa tela que vocês estão vendo, eu vou deixar ela aqui um pouquinho maior para a gente aqui. Pronto, ó. Ela é o GPedit. O que que eu tenho aqui, pessoal? Nessa tela, gente, ó. Nessa tela aí, eu vou ter uma série de acessos, ó, a partes de configuração de como programas, tá? Ó,
como recursos do meu computador vai funcionar. Tá vendo? Ó? Eu estou aqui agora, ó, eu estou na área de configuração do usuário, ó, tá vendo? Ó? Configuração do usuário. Aí eu venho aqui, ó, modelos administrativos. Então, esse modelos administrativos, ele faz parte da configuração do usuário. E aqui eu venho em área de trabalho. E aí, quando eu clico em área de trabalho, no nosso lado direito aqui da tela, ó, eu acho que a letra deve estar pequena para vocês aí, mas no meu lado direito aqui, ó, eu tenho uma série de opções, tá vendo? Ó, para mim determinar como que elas devem funcionar no Windows. Eu vou ler duas para vocês aqui, tá? Por exemplo, ó, remover o ícone da lixeira da área de trabalho. Tá vendo? Ó? Se eu habilitar esse recurso aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai remover o ícone da área de trabalho. Tá vendo? Deixa eu ver outro aqui. É, deixa eu ver aqui. Ok, ó. Ocultar o ícone locais de rede da área de trabalho. Então, se eu chamar esse item aqui, eu vou clicar duas vezes para vocês verem. Eu vou dar dois cliques, ó. E aí ele abriu uma janela onde eu posso habilitar, né, ó, ativar, ligar. Ligar o quê, pessoal? Ó, o ocultar o ícone dos locais de rede na área de trabalho. Então, se eu habilitar aqui, tá, e der um OK, o que ele vai fazer lá no meu computador é não mostrar mais aquele íconezinho do computador, né? Não vai mais aparecer aquele elemento lá. Então, se vocês observarem aqui aonde eu estou agora, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais de 10, tá vendo? Ó? Vários elementos, todos eles relacionados com a área de trabalho, onde eles estão sempre com a ideia de você poder permitir ou não determinada atividade. Eu vou descer o mouse aqui à minha esquerda, pessoal. Ó. Eu vou no painel de controle, tá vendo? Ó? Eu estou no painel de controle, então eu estou usando o GPedit, né, nas configurações do painel de controle, onde eu consigo ter acesso a inúmeras configurações de como o painel de controle vai funcionar. Eu vou sair daqui, eu vou lá para o Windows, porque eu vou abrir o painel de controle para vocês, para deixar bem claro aqui para algum aluno que não tiver muito certo aí, né, muito crente do que está fazendo, ó. Esse aqui é o painel de controle do Windows, né? Ou seja, ó, essa aqui é o painel de controle do meu Windows. Eu estou mostrando por ícones grandes, tá vendo? Ó? Agora eu vou mostrar por ícones pequenos. Deixa eu dar uma ajustada aqui na minha tela. Ó. Pronto, ó. Agora eu vou mostrar por ícones pequenos. Ó. Eu clico aqui, exibir por ícones pequenos, e eu posso pedir para ele exibir por categoria. Então, gente, aquele GPedit que eu estou falando para vocês lá, que eu estou mostrando, ele vai vir aqui e vai permitir que eu configure o funcionamento de cada um desses elementos aqui, ó. Como assim, professor? Por exemplo, ó, eu posso fazer com que a pessoa ela não possa criar contas de usuário. Eu me lembro que eu passei lá uma atividade para vocês que nós fomos no painel de controle e eu falei da contas de usuário, falei que eu poderia trocar o nome do usuário, que eu poderia criar uma conta de usuário aqui. Então, mas se no GPedit eu acessar e travar esse acesso aqui, a pessoa não vai conseguir fazer alterações na conta de usuário. Eu volto aqui para o painel de controle, ó. Observem que eu tenho bastante elementos, né? E cada um deles aqui, possivelmente, a gente tem uma opção lá no GP Edit, tá bom? Eu vou voltar agora à tela do GP Edit para vocês, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó, o editor de política de grupo local, tá vendo, ó? Então, voltei para ele aqui. Então, isso aqui não é mais o painel de controle. Isso aqui é o GP Edit, é nele que eu faço configurações de como o Windows vai funcionar. Eu gostaria de falar para vocês aí, o Pedro, o Leonardo, o William, alguns alunos saíram aqui da rede, o André, que isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal, já é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Isso já é algo mais avançado. Profissionais que conhecem
esses recursos, tá? Pessoas que operam essa área aqui são pessoas que já têm um conhecimento, né, avançado no Windows. É claro que é importante que vocês venham aqui e aumente, né, aqui o conteúdo do que eu estou mostrando para vocês. Por enquanto aqui é só uma apresentação, eu não fiz nenhuma alteração, né? Então, assim, o objetivo hoje é eu estar mostrando, mas o objetivo é que vocês procurem se familiarizar com esses recursos, né? Conhecer melhor, fazer alguns testes, e aí você vai ser, né, uma dessas pessoas que eu falo. Ou seja, aquela pessoa, ela conhece informática, né? Ela conhece, sabe fazer manutenção de computador, porque se ela consegue, se ela tem capacidade de fazer alterações no registro do Windows, com certeza ela sabe o que é placa-mãe, o que é memória, o que é memória ROM e por aí vai, entendeu? Ou seja, para a gente chegar nessa conversa que a gente está tendo hoje, eu só estou conversando com vocês porque vocês já assistiram várias aulas de TI, então, assim, eu poderia dizer que vocês estão preparados hoje para a gente procurar entrar nesse assunto aqui, nesse território aqui, tá bom? E aí eu vou dar uma dica, ó, para quem tem computador em casa, para quem já instalou a máquina virtual do Windows, seja qual for a versão, é ótimo, porque é lá que você deve fazer esses testes, né? É lá que você deve, tipo, experimentar como é que funciona esse registro do Windows, né? Experimentar como é que funciona aí essa questão de fazer modificações do GP Edit, tá bom? Deixa eu procurar aqui também, então, o registro do Windows, tá? Para a gente ver aqui um pouco sobre ele, tá? Ó. Então, isso aqui é uma tela só fixa, puxar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, essa janela agora que eu estou mostrando para vocês, pessoal, ela é o registro do Windows, ela é o editor de registro do Windows, tá bom? É, eu sei que essa tela é um pouquinho diferente da outra, mas a gente consegue, gente, aqui, ó, fazer praticamente quase as mesmas alterações que a gente faria no GPedit. Só que por aqui é um pouco mais trabalhoso, tá bom? Por aqui requer um pouco mais de cuidado. Aqui a linguagem que ele mostra, ó, ela é muito codificada, tá vendo? Não é uma tarefa muito fácil da gente chegar até aqui e fazer alterações direto. As palavras que ele usa, o termo é muito próprio do Windows. Então, assim, o editor de registro e o GPedit servem para a gente fazer ajustes, né, alterações no funcionamento do sistema, tornando ele mais seguro ou tornando ele mais rápido ou fazendo com que ele possa fazer algumas atividades que antes ele não conseguia, tá bom? Apesar de eu estar mostrando para vocês as duas opções, o editor de registro e o GPedit, a gente geralmente hoje em dia a gente opta por fazer as alterações no GPedit, tá, gente? É um pouco mais fácil ali a linguagem que ele utiliza. Se vocês forem procurar, por exemplo, vídeos no YouTube ou tutorial para ver como é que vocês fazem as modificações, vocês vão encontrar muita informação do GPedit, é mais comum dele, tá? Não quer dizer que o registro do Windows não funcione ou ele não presta. É porque, como eu falei, é um pouco mais técnico, é um pouco mais trabalhoso, a gente tem que tomar cuidado ao mexer nele. E na realidade, quando você muda um, você está afetando o outro, porque todos eles trabalham com a estrutura do Windows, tá bom? Ok? Eu fui alertado aqui na minha tela agora que o nosso tempo de gravação está finalizando aqui, mas eu tenho mais um tempinho aqui. Deixa eu abrir um espaço para vocês perguntarem alguma coisa aí. Eu vou pedir que vocês perguntem algo sobre a matéria. Pode ser, William? Opa, pode sim, professor. Tá, vê aí se você quer Eu perguntar. tenho curiosidade, eu perdi um pouco do começo da aula. Como que Certo. acessa esse GP Edit? Ah, beleza. Legal. Na verdade, ó, foi boa pergunta, porque eu acabei nem mostrando para eles como é que eu acesso, mas eu vou mostrar então agora, tá bom? Vou fazer assim, gente, ó, vamos pegar a dúvida do William aqui então e fazer esse esclarecimento para nós, ó. Vou mostrar aqui a minha área de trabalho mesmo do Windows, tá? Deixa eu mostrar aqui o meu computador aqui, ó. Então vocês agora estão diante da minha área de trabalho, tá vendo, ó?
tá? É a minha área de trabalho. E aí o que eu faço aqui, William, ó, eu vou no botão iniciar, tá? E aí eu vou digitar GP Edit. É desse jeito mesmo, ó. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Desse jeito mesmo, tá? GP Edit. É importante vocês colocarem o MSC, tá bom? Então, digitem GP Edit MSC e ele vai lá buscar para vocês, ó. Então, clico no botão iniciar, tá? E aí eu digito, ó, GP edit.msc e quando eu der enter aqui, ó, nesse caso, William, o ideal é, se você for alterar mesmo, o ideal é você vir aqui em cima, ó, e com o botão direito do mouse, já pede para ele abrir como administrador, que aí ele vai permitir que você faça alterações. Então, ó, já estou na tela dele, tá, pessoal? O que que o senhor consegue fazer aí, professor? Por exemplo, ó, gente, eu não quero mais mostrar aqui, ó, esses ícones que eu tenho aqui embaixo, tá vendo, ó? Por aqui eu consigo bloquear. Olha que bacana, gente. Ó, eu não quero que as pessoas que entrar nesse computador vejam os programas que foi instalado. Lá no painel de controle, né, ó, quando eu chamo o painel de controle para vocês, aqui em programas e recursos, né, ó, é onde ele mostra os programas que tem no meu computador. Ó. Reparem que no meu computador tem bastante programa. Ó. Mas eu não quero que ninguém veja mais esse item, né? Então, olha que bacana, ó. Pelo GP Edit eu consigo pedir para ele não mostrar, né? Nós vimos também que lá no painel de controle, você pode pedir para ele criar uma conta de usuário, tá vendo, ó? Pelo GP Edit, você consegue fazer com que a pessoa não tenha acesso mais a essa área de conta de usuário. Beleza, William? E com relação ao regedit, é normal, ó, é regedit. Então não é registro do Windows, você digita assim, ó, regedit mesmo, tá vendo? E aí ele vai abrir o editor, ó, regedit. E aí ele abre a telinha, ó, ele pede uma permissão e ele abre. Esse aqui é o registro do Windows, tá bom? Pessoal, a aula está finalizando aqui, então. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Pedro, Leonardo? Certo. Gente, Professor, ó, eu quero pode perguntar, mas perguntar. não é nesse assunto. Certo, pode falar. Eu entrei um pouquinho atrasado hoje e eu gostaria de saber como é que eu faço para assistir essa aula inteira. Ah, beleza. Faz assim, ó, ela está sendo gravada, né? Então eu devo finalizar a gravação dela. Aí acredito que até o finalzinho da noite de hoje, ou mais tarde da manhã, eu já posto ela no nosso grupo com um link, e aí você vai acessar direto no YouTube. O link vai te levar para o YouTube lá, porque eu estou pondo lá no YouTube, tá ok? Aí você vai ver a aula toda na íntegra lá, tá certo? Ah, ok, professor, obrigado. Beleza, nada. Gente, ó, e tem a atividade da semana, eu vou dar um print na tela e vou mandar lá no grupo para vocês. Então fiquem tranquilos, a atividade vai estar lá. Se vocês tiverem dúvida, postem a dúvida lá e eu posto um áudio para explicar as dúvidas de vocês, tá bom? A nossa próxima aula vai ser na quarta-feira, tá? Eu vou seguir ainda esse assunto que eu estou tratando com vocês agora e a atividade é para entregar para a semana que vem ainda. Vou dar um tempinho para a gente fazer essa atividade aí. Eu precisaria que no final da aula, eu vou encerrar a aula. Então, acabou a aula, aí o André vai lá no WhatsApp, coloca André presente, Leonardo Alves presente, Pedro presente, William presente, Vinícius presente, tá bom, gente? Só para finalizar, para o pessoal da escola também acompanhar o nosso trabalho aqui, tá bom? Pessoal, obrigado aí. Eu gosto de estar presente com vocês, porque vocês são bacanas, mas vamos seguir um pouquinho online aí, tá bom, gente? Sim, professor. Valeu, pessoal. Até mais então. Um Até, abraço. professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, abraço, abraço. Abraço.